Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa Evangélica. Alguém está vindo pela primeira vez? Todos já. Então vamos apagar a luz, vamos fazer uma oração, pedir a espiritualidade amiga aqui presente para nos acolher, para fazer com que a gente entenda a dor do outro. Cada um aqui tem a sua dor. E uma dor não é maior do que a outra. É a sua dor. Que a espiritualidade possa nos acolher e nos dar força para enfrentar esses desafios, para nos orientar, para trazer para a luz as nossas sombras. Só assim é o processo da evolução. Não existe outro processo. Só nós podemos nos elevar, cada um por si e todos juntos, numa grande corrente de amor e fraternidade. Que assim seja. Que assim seja. Tem um texto da Joana de Ângeles que fala a dor numa visão diferente. É um texto muito interessante que eu vou ler para nós depois. Nós, porque eu sempre, quando eu leio de novo, é para mim, já de novo para mim, né? A questão, a dor é regeneradora. Sabemos que nós estamos num planeta de prova e expiação. Ainda a dor é essencial para o nosso despertar, infelizmente. O sofrimento é mais opcional, né? Porque eu sinto a dor, eu posso olhar para essa dor e sofrer. Ou eu posso olhar para essa dor e agradecer. É difícil? É muito difícil. A gente olhar para as nossas dores, olhar para o céu e agradecer essa oportunidade de estar vivenciando ou reparando um débito do passado. É difícil, não é para todos, né? E também a gente não pode chegar para uma pessoa e olhar para ela assim, agradeça a sua dor, porque ela vai se revoltar, né? Porque naquele momento ela está sentindo dor e ela não quer agradecer a dor que ela está passando ali, porque ela está revoltada, né? A maioria das pessoas se revoltam com a dor. Nós que estamos aqui numa casa espírita estudando Kardec é bem claro que a dor ela é regeneradora no estado do orbe que se encontra de prova e expiação, ok? Então, na questão 167 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga os instrutores espirituais. Qual a finalidade da reencarnação? Responde eles, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde estaria a justiça? É corriqueiro, assim, os espíritas, né, afirmarem que gostariam de sofrer para pagar as dívidas do passado. Essa coisa de pagar é uma coisa muito forte, né? Pagar as dívidas do passado. Afirmam, então, que se eu alcanço um sofrimento, ou que eu coloco um sofrimento em alguém, ou que eu faço alguém sofrer, eu também tenho que sofrer. Como se fosse um castigo, uma coisa muito pesada, né? Entretanto, no Livro dos Espíritos, a gente aprende no Kardec que o mal praticado precisa ser ressarcido. Mas não como um pagamento, né? Como algo assim pesado, né? Não, uma coisa leve, é ressarcimento, né? Não como um castigo, mas como um aprendizado e correção para colaborar com a nossa evolução espiritual. Ninguém está livre aqui neste planeta de reparar. Porque a nossa lista de débitos é muito grande. É muito grande, então. Todo débito que eu fiz em qualquer vida que eu já passei, está anotado nesse grande livro. Que é o quê? A consciência. E quando nós estamos despertos fora do nosso corpo físico, onde a gente está com toda a sensação e a impressão que a gente tem consciência de tudo que nos já aconteceu, ali nós pedimos fervorosamente para voltar e reparar. Porque a consciência grita, ela acusa em todos os momentos tudo que nós fizemos contra a lei divina. Mesmo que o ofendido tenha perdoado, se eu ofendo alguém, mesmo que ele tenha perdoado, um dia o ofensor sentirá a necessidade de reparar o mal.
recebeu um perdão. Porque o fato ocorreu, a agressão ocorreu, a ofensa ocorreu efetivamente. Mesmo que a outra pessoa te perdoe, um dia você vai ter que reparar. E reparar é o quê? Me colocar no lugar do outro. Hoje eu sou o agressor, amanhã eu vou ser o agredido. E assim a gente vai alternando a posição até chegar num momento que a gente cumpre toda aquela lista de débitos com a espiritualidade. Para que o culpado sinta esta necessidade, é preciso que tome consciência. Olha, isso é muito importante, ele tem que tomar consciência da sua culpa, porque isso às vezes demora, às vezes se passa anos, séculos na erraticidade e a pessoa acha que não é culpada. Então, primeira coisa, ele tem que tomar consciência, não, realmente eu pratiquei um erro. Depois ele tem que reconhecer o erro, então, eu tenho que reconhecer que eu errei e arrepender-se. Aí depois vem a reparação. Mas antes, eu preciso reconhecer o meu erro. Eu preciso querer mudar. Porque enquanto isso, nada vai me acontecer. Deus, Ele sabe o momento certo da gente fazer essa reparação. Isso é muito lindo. Ele não vai te jogar numa nova existência já pedindo para você reparar alguns erros que você não está pronto. Ou seja, você não aceitou. Você não trouxe como um erro. Então, se eu ainda não aceitei esse erro, eu não tomei consciência, não tem por que eu voltar para reparar esse erro, porque eu não vou reparar. Então, às vezes, leva várias reencarnações, várias e várias reencarnações, para que eu tome consciência do meu erro, para que eu deseje fazer diferente. Aí é permitida a reparação. Vê como é interessante? A reparação não é feita assim, pode acontecer. A gente está reparando aqui na mesma reencarnação, né? Mas expiações muito grandes, que demanda uma atitude muito grande do reencarnante, às vezes demora muito tempo. Eu posso dizer pelo meu pai. Meu pai, eu fiquei sabendo que os fatos que ocasionaram a doença, que ele se paralisou todo, ficou só com o cognitivo 100% e os olhos, que é ela, ocorreu há muito mais de 2000 anos atrás, muito mais. E só nesta existência ele estava preparado para reparar. Olha quantas existências passou que ele não reparou aquele erro. Porque não adiantava Deus jogar ele numa encarnação para reparar um erro grave contra as leis divinas, se ele ainda não tinha tomado consciência daquele erro. E a misericórdia divina é muito sábia. Não vai perder uma reencarnação se ele não está pronto para aquilo. Então tem outros débitos pequenininhos que a gente pode vir reparar, né? Os grandes débitos, vocês têm que estar nesses 3 quesitos que eu falei, tomar consciência do erro, né? Reconhecer e arrepender-se. Quando você está nessa situação, geralmente isso acontece na erraticidade, né? Não vai acontecer aqui, né? A maioria das vezes a gente está desperto, né, do corpo físico. Quando lá a gente tendo essa noção de tudo, a gente pede a oportunidade para vir reparar aquele grande erro que a gente cometeu. E nem sempre a espiritualidade amiga nos permite, porque eles sabem que nem sempre a gente está preparado, né, para reconhecer aquele erro e realmente vir fazer essa nova vida para reparar. Portanto, o espírito, o sofrimento não é imposto ao espírito como castigo divino. Não é. Ele faz parte da lei da ação e reação. Fica muito mais sutil, né? Da causa e efeito, né? Da plantação e da colheita. Não é castigo, né? A dor ainda faz parte desse movimento que nos liga à encarnação na Terra. Porque nós somos ligados à reencarnação. Nós voltamos para a erraticidade, mas nós não nos desfazemos do processo reencarnatório. Tem espíritos que sim,
Tem espíritos que voltam para a erraticidade e não precisam mais reencarnar, a não ser por missão. A maioria aqui da Terra é ligado à reencarnação. Ou seja, volta para a erraticidade, toma ciência de todos os teus erros, também toma ciência de todos os seus acertos, né? Da sua bondade, faz um contrapeso de tudo, conversa com a espiritualidade que acompanha, faz um novo planejamento e imersão novamente no corpo. E lá vem outra vida. E ainda cuidar para não criar mais débitos, né? Porque a gente vem com uns para corrigir e acabar tropeçando e criando mais débito. Aí a lista, em vez de diminuir, aumenta. E vai aumentando, né? Então, como eu posso diminuir essa minha lista? Se eu não é numa reencarnação que eu vou pagar, não, que eu vou corrigir tudo isso. Não é numa, ok? Então o que eu posso fazer? O bem. Quanto mais o bem eu faço, mais a minha balança se equilibra. E Jesus sempre falou, né? Faça o bem, uma multidão de bem cobre qualquer erro, qualquer maldade. Então, existe um equilíbrio, o bom senso. Não é como nós, E como não existe injustiça, se Deus é justiça, se ele cometeu uma injustiça, não é Deus, ok? Não é Deus. Então não existe injustiça e nem vítimas. Então tudo que a gente passa é a possibilidade da dor regeneratória, de podermos diminuir a nossa lista. Quando a gente olha para esse lado, fica tudo mais fácil? Não fica? Fica tudo mais fácil. Porque aí está a fé raciocinada. Eu estou passando por esta situação, eu não preciso saber o que ocorreu comigo. Como muitas pessoas, eu quero saber o que eu fiz, meu Deus, eu cuspi na cruz, eu joguei pedra, eu peguei a lança e apontei para Jesus, eu detonei a bomba atômica. E aí um monte de gente já, né? Não precisa saber. Tu não precisa saber isso, né? Eu só preciso saber que eu estou reparando. E ser resignado. Mas ser resignado não é eu esperar, é aceitar tudo passivamente. Não é isso o ser resignado. O ser resignado é eu atuar com vontade, com disciplina para o meu melhoramento. Não é eu dizer, não, eu aceito, vem em mim, tá tudo certo, me sacrifica, me bata, faz o que tu quiser. Não é assim que funciona, né? Eu posso ser resignado, porque aquela dor vai fazer parte da minha vida, e aí está a resignação, eu não murmurar, não blasfemar contra Deus, aí eu já estou resignado. Mas eu preciso fazer a minha parte, certo? Faça a sua parte, que o céu te ajudará. Agora, ficar passivo não é forma de resignação. Porque tem pessoas que ficam passivos mesmo. A doença aporta na casa e eles não fazem nada. Ficam ali esperando a morte, sendo que a ciência também é divina. A ciência também foi Deus que nos proporcionou. Se a ciência está aí, nós temos que procurar, sob pena de sermos suicidas. Nós temos que procurar. Então, é importante isso, o nosso movimento, a vontade, botar impressão nas coisas e seguir, né? E tá tudo certo. Aí é uma forma de eu reparar. Na questão 100, não, 1000, quem vai assistir, quem vai ler estudar o Livro dos Espíritos, ó, questão 1000 do Livro dos Espíritos, em 2027, uns 3 anos, nós vamos estar na questão 1000, espero que estejam todos comigo, né? O Livro dos Espíritos faz o Livro dos Espíritos, Kardec faz o seguinte questionamento: já desde essa vida podemos ir resgatando nossas faltas? Sim, reparando-as. Tu vê que ele usa reparando-as. Mas não creias você que as resgatais mediante algumas privações pueris, infantis, ou distribuindo esmola, o que possuirdes, só por meio
Do bem se repara o mal. E a reparação nenhum mérito apresenta se não atinge o homem no seu orgulho ou nos seus interesses materiais. Não adianta eu achar que eu vou reparar dando uma cesta básica. É um processo. Eu sempre falo, a caridade material, que é o que a gente faz na casa, uma das partes que a gente faz na casa, é um dever. É um dever de todo cristão. É muito mais fácil. É muito mais fácil eu chegar aqui e dar uma cesta básica, eu chegar aqui e dar um brinquedinho. É um dever de todo ser humano ajudar os seus irmãos na caminhada. Essa está aqui nas pueris. Não é não, eu passei 50 anos, todo mês eu dei uma cesta básica, eu reparei todos os meus débitos com a espiritualidade. Não. É aí que ele está dizendo pueris. E quando afeta o orgulho, porque o orgulho ferido nos dói, nos faz refletir, para nós buscarmos a humildade, para nós olharmos aonde que a gente errou. Porque orgulho todo mundo tem. A Andréia não está aí, né? Ela ia dizer que não tem. Orgulho todo mundo tem. Egoísmo todo mundo tem. Inveja todo mundo tem. E todos esses sentimentos todo mundo tem. Agora, qual é o percentual que eu uso dele durante o dia? Isso é importante. Santo Agostinho falava isso. Olhe para você e veja, você tem todos esses sentimentos, porque nós estamos no planeta Terra. Eu tenho esses sentimentos e a gente não pode ser hipócrita e dizer que não tem, né? A gente tem. Mas quantos por cento desse sentimento eu uso no meu dia? Começa pelo teu dia. Hoje, eu fiz mais bondades? Quantas vezes eu usei, talvez, o orgulho, o egoísmo durante o dia? É o percentual que esse sentimento influencia em mim. Então, chega no meu fim do dia, eu vou dizer, bom, hoje eu fiz isso. O que eu fiz de contrário às leis divinas? Eu fiz isso. Mas isso quantos, num percentual de 1 a 100, quanto que isso tomou o teu dia? Em todas as atitudes, uma, talvez 2. Que eu fui talvez agressivo uma vez no dia, ou quiçá daqui a um tempo, uma vez na semana, né? Aí depois passa até uma vez no mês, e assim a gente vai conseguindo identificar. Santo Agostinho dizia isso. Anote, faça o seu relato no fim do dia. Sente e relata desde manhã o que eu fiz desde manhã. Eu pratiquei o bem, eu soube ouvir, eu soube silenciar, eu soube falar uma palavra amiga, ou eu simplesmente não ouvi nem, fui intolerante. E aí cada um faz a sua receitinha. E aí quando a gente faz isso, a gente vai ver que no fim da semana, talvez por isso mesmo, porque de noite eu vou ter que olhar para isso, eu começo a mudar. Para que a minha lista fique um pouco mais florida. Que a minha lista seja mais doçura, mais candura, mais amor, mais fraternidade, mais caridade, mais indulgência. Basta você sair no trânsito. Ali, o bicho pega. Aí tu chega em casa e tem uma listinha de não sei quanto. Fui intolerante, buzinei, levantei os dedos, não sei o que, agressivo, não aceitei. Ali no trânsito a gente mostra o animal que cada um representa da Arca de Noé, né? Porque nós temos a Arca de Noé toda dentro da gente, né? Aí tem que ver qual que naquele dia saiu ali, né? Então, é isso que Santo Agostinho fala para nós e eu achei interessante. Vamos fazer para ver. Claro que, de todas as formas, porque a gente pode fazer isso, ser agressivo pelo telefone, por mensagem, pelo e-mail, né? Ela vai dizer assim, mas eu não saio de casa. Então eu não vou ter esse embate, tem? Porque eu trabalho em casa, eu também sou questionado, né? Eu como advogada, os clientes ficam me pentelhando ali no... E às vezes eu respiro, eu digo, não, pra ti é só mais um processo. Pra ele é o processo dele, né? Pra nós, às vezes é
É só o meu, eu tenho 500 processos, mas é o dele. Ele só tem aquele, entende? E tu agir com caridade, né? Com benevolência, com indulgência. Então, mesmo dentro de casa, a gente também é testado. Às vezes o animalzinho também incomoda, quer dar um chute no animal, né? Jogar o gato pela janela, o modo não deixa dormir. Então, tudo isso conta na lista. Conta na lista. Então, vamos ver o que a gente está fazendo. Com o companheiro, com o filho. E por aí à frente, né? Então, isso é muito interessante. A dor não é fonte de salvação. A dor não é fonte de salvação. Ah, então eu vou sofrer tudo que eu tenho que sofrer, porque daí eu tô salvo. Né? Tem gente que fala isso também. A dor não é fonte de salvação, como muitos equivocadamente aceitam. Ela, segundo Emmanuel, é pedagógica, divina, que nos ensina a aproveitá-la, pois ela é que ensina a reconhecer e entender a sua ação benéfica, iluminando os caminhos da evolução espiritual. Eu posso ter a dor, mas eu posso olhar para a dor e começar a me queixar dela. Eu não posso olhar para a dor como educativa. Daí ela não é minha salvação. Porque minha salvação é eu me tornar um homem de bem. Eu me melhorar. Eu me iluminar. A dor é um processo que nós, encarnados no planeta Terra, temos este sentimento para nos impulsionar. Opa, tá doendo. Vou olhar para isso. Por que está doendo? O que está acontecendo? Para a gente olhar para dentro e olhar por que isto está acontecendo. O que eu estou deixando de fazer? Aonde eu estou me abandonando? O que o meu corpo está querendo me dizer? Então, especialmente os espíritas devem se conscientizar que a finalidade da dor é a de aprender. Que só por meio do bem se repara o mal. E a reparação nenhum mérito apresenta, senão a atingir o homem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais, conforme nos ensina a questão 1000 do Livro dos Espíritos. 5 minutos, mas eu vou ler porque eu sou a dona do pau. Tô brincando, tô brincando. É uma historinha que está no livro ditado por Emmanuel, no livro de Francisco, tá? Do Chico Xavier. Eu vou ler, vocês vão ver que é uma historinha bem simples, pueril até, mas ela tem uma reflexão assim incrível. Numa pequena cidade do interior vivia José Maria da Silva, mais conhecido como Zé Maria. Era um costume seu andar pelas redondezas, visto que apreciava as coisas do campo. Todo fim de tarde lá ia para as suas voltinhas. Certo dia, numa propriedade, não muito longe da cidade, encontrou uma pequena esmeralda. E pelas características do terreno, era bem provável que estivesse diante de uma mina. Não disse a ninguém da sua descoberta, principalmente porque sabia que o dono daquela propriedade vinha há bastante tempo querendo vendê-la. Entretanto, não encontrava comprador, uma vez que a localização era ruim de água e não favorecia qualquer tipo de negócio. Zé Maria, depois de muito pensar, decidiu tomar um empréstimo bancário para comprar a propriedade, em silêncio. E logo foi tomar as providências para levar adiante seu projeto. Não encontrou nenhuma dificuldade em conseguir o empréstimo, já que era muito conhecido e de uma honestidade que causaria inveja a muitos políticos. Como não queria ficar devendo ao banco por muito tempo, combinou um pequeno prazo, já que com as pedras que iria conseguir, pagaria com folga o empréstimo que ele
tinha então pedido. Dinheiro na mão, foi para casa. Só que no caminho encontrou alguns amigos que o viram sair do banco. Presumindo que deveria ter um dinheiro, convidaram-o para participar de um jogo de baralho. E como, de vez em quando, ele ia ao bar em que as pessoas jogavam, acabou aceitando o convite. Zé Maria ganhava o jogo, mal se dando conta que estavam lhe preparando uma armadilha. E assim, na última rodada da noite, desafiaram-no a apostar tudo que tinha. Pobre coitado. Caiu como um patinho, saiu de lá sem nenhum vintém. Perderam até o dinheiro do empréstimo. Passados alguns dias, recebeu um aviso bancário, dizendo que o empréstimo já havia vencido e que teria 24 horas para quitar o débito, contraído junto ao banco. Como não tinha como correr, foi ao banco tentar negociar a sua dívida. Ao se aproximar do gerente, este lhe indicou a cadeira para sentar-lhe e disse: Zé Maria, seu empréstimo venceu e nós queremos receber toda a dívida, passando o valor a ele. Olhou o tamanho da dívida e, como não tinha dinheiro para pagar, fez uma proposta ao gerente de pagar a dívida em suaves prestações, pois ainda lhe restava um emprego. E, embora seu salário fosse pouco, iria fazer o possível para quitar a dívida no menor tempo possível, até mesmo porque era novo e tinha muito tempo de vida pela frente para poder pagar a dívida. Tadinho da gente. Entretanto, esse banco, por recomendação expressa do proprietário, não dava a menor chance aos devedores. Era só pagamento imediato. Caso contrário, o rigor da lei, que previa o encarceramento até o pagamento da dívida. E assim não deu. Nosso amigo Zé Maria foi trancafiado na cadeia pública do lugar. Agora sim que na cadeia não há a menor possibilidade de eu pagar a dívida. Devendo eu passar o resto da minha vida preso, pensou amargurado. Vamos analisar a situação do Zé Maria. Não entendemos a atitude do proprietário do banco, pois achamos que deveria ser mais importante para o mesmo receber o valor do débito. E assim o razoável era aceitar a proposta do cliente que queria pagar a dívida em parcelas, pelo que após certo tempo teria todo o dinheiro emprestado devolvido. A legislação era absurda, pois como uma pessoa que vivia do salário e sendo presa iria conseguir pagar a dívida? Iria isto sim continuar com o débito a vida toda. Será que receber a dívida não era o mais importante para este banco? Aí vem a analogia. Bom, vamos agora fazer modificações nessa história. Substituímos o Zé Maria por nós. O empréstimo por uma dívida perante o Criador. O jogo, as tentações da vida. Os amigos, os que querem de toda forma atrasar nossa evolução. A lei pela lei divina. A cadeia pelo inferno. E finalmente o proprietário por Deus. E assim, o que seria um absurdo perante um senso de justiça humano, por que ou não seria também em relação à justiça divina? Entretanto, como Deus quer que todos nós sejamos salvos, está em Timóteo 2:4, ao invés de nos mandar para a prisão, o inferno, onde nunca conseguimos quitar nossa dívida para com Ele, nos dá a oportunidade de pagá-la, a prestação, como? Simplesmente dizemos: importas em nascer de novo? Pense nisso. Deus nos dá a oportunidade de reparar as nossas dívidas o tempo todo. Ele não nos enclausura no inferno para sempre, por causa de nossas dívidas. Só que Ele nos diz: queres nascer de novo? Então era isso, eu ia ler mais uma, mas já passou. Não passou muito, mas essa daqui é bem mais complicadinha. Vamos deixar para a gente estudar o nosso livro. Então era isso que eu tinha para dizer hoje.
Não, leve 3 minutos. Então vamos fazer a oração da casa, os passistas se colocam em posições. Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai o lar Casa Irmãos de Luz. Abençoai todos os lares que à nossa volta estão. Distribui sobre a terra suas bênçãos, suas glórias e a força de seus pensamentos. Salve o povo cigano, salve Iemanjá, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo, assim como a nossa paz, a paz da Casa Irmãos de Luz. Pai amado, assim seja feito em teu nome, através de seu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada, iluminada pela luz dos bastiões dos céus. Iluminai a Casa Irmãos de Luz e orientai as almas perdidas que ali estão a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja. Glória a Deus.